para nós como igreja do Senhor. Amém? Vamos para o nosso momento da palavra de Deus? Quem está preparado aqui para receber a palavra de Deus nessa noite? Amém? Eu sei que você que não disse amém também está preparado. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre algo que eu entendo que talvez seja um dos princípios mais importantes da palavra de Deus. Vou repetir para você. Na minha concepção, na concepção do pastor Fábio, esse princípio que eu quero conversar com vocês nessa noite é um dos princípios mais importantes, mais relevantes da palavra de Deus, e não somente da palavra de Deus, mais importantes do reino de Deus e dos princípios que o Senhor Jesus nos deixou e nos ensinou através da sua vida. O tema da nossa conversa hoje vai ser obedecer. Diga comigo, obedecer é uma escolha. Eu quero falar hoje um pouquinho com vocês sobre obediência. O que é obedecer a Deus? O que é obedecer os princípios de Deus? O que é, pastor, obedecer a palavra de Deus? Nós vamos conversar hoje sobre a vida de dois homens, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Dois exemplos fantásticos, querido. Dois homens de Deus, mas que tiveram escolhas diferentes dentro do mesmo contexto. Inserido naquele momento, na mesma cidade, no mesmo lugar, esses dois homens tomaram duas decisões diferentes. Um decidiu obedecer ao chamado, à palavra de Deus, obedecer ao ministério que Deus havia concedido a ele, confiado a ele. Um decidiu desobedecer ao chamado, ao ministério, aquilo que Deus havia transmitido através da sua palavra. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque até aqui, Senhor, nós temos sido surpreendidos pela tua presença nessa noite, Pai. Obrigado pelo teu toque, obrigado pelo teu carinho por nós. Obrigado, Pai, pela tua presença aqui, que é real, Pai, que é notória, Senhor, que é visível, que é palpável no nosso meio. Seja bem-vindo aqui, Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante aqui para nós, Pai. Nosso amado Espírito Santo, eu oro para que o Senhor fale com cada vida aqui, Senhor. Com cada coração aqui de uma maneira personalizada, Senhor. Pai, que cada um que entrou aqui nesse lugar, Pai, não saia daqui da mesma maneira, mas que eles saiam daqui totalmente transformados, Senhor. Totalmente vivificados, totalmente restaurados, totalmente curados, Senhor, pela tua presença que está nesse lugar, Pai. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Que eu seja apenas um carteiro aqui, Senhor. Aquele que é comissionado a entregar uma correspondência. Que essa palavra, Senhor, seja carregada de poder, de unção, vinda direto do teu trono, para cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você sabe dizer, querido, o que o profeta Jonas e o apóstolo Pedro têm em comum? O profeta Jonas, lá do Antigo Testamento. Apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, lá do Novo Testamento. Você sabe me dizer o que os dois têm em comum? Eu quero falar sobre a vida desses dois homens com você nessa noite. O que Jonas e o apóstolo Pedro têm em comum? Os dois estiveram numa cidade chamada Jope. Os dois receberam da parte do Senhor um comissionamento, um chamado, uma palavra específica para um povo e para um tempo. Os dois receberam de Deus algo precioso nessa cidade chamada Jope. Jope é uma cidade que existe até hoje. Hoje ela não se chama, não tem mais o nome de Jope. Hoje ela tem um nome mais daquela região ali. Atualmente ela se chama-se Jafa, que em hebraico é Iaf. O território de Jope foi interligado com Tel Aviv, que é a capital. Jope é uma cidade portuária.
Foi onde Jonas pegou o navio. A palavra de Deus, o comissionamento de Deus, o chamado de Deus falava para Jonas ir para Nínive. E foi lá em Jope que ele pegou um navio e tomou a direção contrária, indo para Tarsis. Foi ali também em Jope, essa belíssima cidade portuária, banhada pelo mar Mediterrâneo, que Deus entregou um comissionamento para o apóstolo Pedro. E é sobre essas duas visões diferentes, essas duas respostas diferentes, que nós podemos avaliar e perceber o quanto é importante obedecer os princípios e a palavra de Deus nos nossos dias. Você já parou para pensar, querido, o quanto é difícil obedecer? O quanto é desafiador obedecer? Você já percebeu, quem é pai, quem é mãe, o quanto é difícil ensinar os nossos filhos a obedecer? Mas, ao mesmo tempo que é algo desafiador, é algo importantíssimo. Nós sabemos que se os nossos filhos aprenderem a obedecer primeiro o papai, obedecer a mamãe, honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa da palavra de Deus. Nós sabemos que se eles aprenderem a obedecer, as outras coisas, os outros estágios da vida, eles vão ser bem-sucedidos. Em contrapartida, quando os nossos filhos, eles não aprendem, ou quando eles têm dificuldades em obedecer, é certo, querido, é fato, que em algum momento da sua vida, eles vão ter problemas. Eles vão ter problema no trabalho depois, porque eles não vão obedecer às ordens do patrão. Eles vão ter problemas na escola, porque eles não vão obedecer às ordens do professor, da professora, que é a autoridade sobre as suas vidas. Enfim, em todos os outros contextos vão haver problema. Falando de Jonas, querido, a palavra de Deus fala que, quero ler um texto com você só para a gente contextualizar isso daqui. Ainda falando sobre Jope. Jope tinha o significado da palavra Jope, chamava formoso, ou formosa, por causa dos raios de sol que reluzia ou batia nos prédios, nos edifícios ali, criava-se uma paisagem lindíssima naquele tempo. Por isso que essa cidade, ela chamava-se Jope, que quer dizer formoso em hebraico. Abre a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1, eu quero ler com você o versículo 1, 2 e 3, para entender um pouquinho daquilo que aconteceu com Jonas. Jonas 1, capítulo de número 1 e verso de número 1. A palavra de Deus aqui diz o seguinte: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e verso de número 31. Nós falamos sobre Jonas, agora eu vou contextualizar na palavra de Deus o comissionamento, o que Deus falou para Pedro aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 31, diz assim: ele me disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou das suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo, e de imediato foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Dois homens, querido, na mesma cidade, no mesmo lugar,
Dois homens que tomaram direções nas suas vidas totalmente diferentes uma da outra. Dois homens capacitados por Deus. Se você estudar um pouquinho a vida do profeta Jonas, Jonas não era um profeta qualquer. Primeiro porque ele era um profeta. E segundo porque ele era um profeta reconhecido naquele tempo. Deus não iria entregar, queridos, algo precioso para alguém que não fosse digno de confiança. Quando a palavra de Deus fala sobre Nínive, querido, Nínive era uma grande cidade, não somente em população, mas estudiosos dizem que essa grande cidade, que é referenciada pela palavra de Deus no livro de Jonas, fala-se de algo grande e importante para o Senhor. Nínive era uma cidade que estava vivendo conforme o Deus desse século. Era uma cidade conhecida pelo pecado que havia ali, onde Deus, em pouco tempo, destruiria toda aquela cidade, assim como ele fez com outras cidades no Antigo Testamento, a exemplo de Sodoma e Gomorra. Mas aqui, Deus ele traz um comissionamento para Jonas. Ele traz uma palavra clara para Jonas. Uma direção clara para Jonas. Dispõe-te, levanta-te e vai até Nínive. Jonas, querido, ele toma talvez uma das piores ou a pior decisão da sua vida. A palavra de Deus diz que ele desce para Jope e ao invés dele pegar uma embarcação, um navio para ir para Nínive, ele pega uma embarcação, ele compra a passagem de um navio que vai para Tarsis, por uma direção totalmente contrária. E sabe por que Jonas fez isso? Pasmem. Porque Jonas queria fugir de Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, querido. Não tem como fugir de Deus. Amém? Não tem como fugir do chamado de Deus para a sua vida. Não tem como, querido. Mais dia ou menos dia, sorrindo ou chorando, nós vamos ter que abraçar o chamado que Deus tem para cada um de nós. Amém? Deus tem um chamado específico, querido, para cada um de nós aqui. Deus tem um chamado coletivo para a comunidade Caminho Vivo que envolve cada um de nós aqui. Deus tem um chamado tão específico, querido, e tão lindo para cada um de nós que Ele deu para você algo que Ele não deu para mim. Deus colocou capacidades, dons e talentos dentro de você que Ele não depositou na minha vida. E todos esses dons, todos esses talentos, todas essas habilidades são para engrandecer o nome dEle. São para expandir o reino dEle. São para fazer a diferença no meio em que nós estamos inseridos hoje. Jonas pega um navio, querido, e vai para Tarsis. E a história conta que no meio dessa decisão errada que Jonas toma, algumas coisas importantes acontecem. Todas as vezes, querido, que nós tomamos decisões erradas, existe algo chamado consequências. Todas as nossas decisões, elas geram consequências. Se nós estamos aqui hoje, servindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, entregando o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração a Deus, foi por decisões que nós tomamos um dia. E essas decisões estão refletindo nas nossas vidas até o dia de hoje. Amém? Foram decisões não que nós tomamos hoje, mas nós tomamos talvez alguns há 10, há 15, há 20 anos atrás, outros há 5, outros há 1 ano atrás. Essas decisões nós estamos colhendo os frutos de decisões que nós tomamos um dia. Jonas, ele começou a viver as consequências de ter desobedecido o chamado de Deus.
Jonas entra nesse navio, querido, e a palavra de Deus conta que esse navio ele está em alto mar e uma grande tempestade começa a assolar aquele navio. Imagina comigo. Um alto mar e uma tempestade capaz de assolar um navio. Imagina o tamanho dessa tempestade, querido. Não era uma tempestade onde estava assolando alguns barquinhos. Não era uma tempestade que estava assolando alguns barcos medianos, não. Essa tempestade estava assolando um navio que não era pequeno. Se ele embarcou e se ele pagou a passagem nesse navio, porque era um navio que existia muitas outras pessoas ali com ele. É óbvio, eu estou só reforçando isso para você que vocês sabem. Mas nós precisamos pensar, querido, e meditar na palavra de Deus. Isso é meditar na palavra. Se Jonas pagou a passagem, ele não estava só naquele navio. Existia talvez dezenas de pessoas ali com ele. E é nesse ponto que eu quero chegar, querido, sobre as decisões que nós tomamos na nossa vida. A decisão de Jonas de não ir para Nínive, de pegar o navio em Jope, de ir para Tarsis, não refletiu somente na sua vida. A má decisão de Jonas não influenciou somente a sua casa, a sua família, mas a má decisão de Jonas influenciou e colocou em risco a vida talvez de dezenas e de até centenas de pessoas. O texto nos relata, querido, que os marinheiros, desesperados, eles começam a lançar toda a carga do navio a mar. Olha o prejuízo, querido. A tempestade era tão grande que os marinheiros começam a tirar as cargas que havia dentro daquele navio. Começam a jogar no mar, jogar, e o mar não se acalma. E o mar não se acalma. Sabe o que eu acho mais interessante nisso, querido? A palavra de Deus relata que quando eles já estavam desesperados, não sabiam mais o que fazer, o chefe daquele navio, ele começa a procurar o responsável por aquela tempestade. Porque eles perceberam que não era algo natural. Ali existiam homens capacitados, homens que viviam todos os dias naquele mar. E eles perceberam que aquela tempestade não era uma tempestade comum. Existia algo por trás daquela tempestade. E o capitão daquele navio, ele chega até o porão e ele encontra com Jonas. Sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo, querido, roncando. Literalmente roncando. A Bíblia fala que Jonas estava dormindo profundamente. Alguns estudiosos dizem que Jonas estava num sono tão profundo que ele estava roncando. Agora pare e pensa comigo sobre a palavra. Quem, em sã consciência, diante de uma tempestade, diante de um desespero total, vai estar no porão do navio daquele dormindo e roncando? Jonas estava roncando, querido. Aquele capitão, ele acorda Jonas e ele pergunta para ele: como que você pode dormir numa situação como essa? Para muitas pessoas, querido, as tempestades da vida, elas passam. Para algumas pessoas, as tempestades duram apenas alguns dias. Para algumas pessoas, alguns meses, ou para outras pessoas, anos. Mas ninguém, em sã consciência, deita e dorme diante de uma tempestade, a não ser uma pessoa que eu conheço. A não ser o Senhor Jesus. Eles acordam Jonas ali e a palavra de Deus fala que eles jogam sortes para saber de quem era a culpa.
Não era muito difícil saber de quem era a culpa, né? Qual era o único que estava dormindo, querido? Era Jonas. E eles percebem que a culpa, por eles estarem naquela situação, era por causa de Jonas. E Jonas diz para ele: a única maneira dessa tempestade cessar é vocês me lançando ao mar. Você tem noção, querido, do prejuízo acarretado por uma decisão mal tomada por um homem de Deus? E não foi uma decisão mal tomada por falta de conhecimento. Porque Jonas era um profeta, e um profeta reconhecido naquele tempo. Não foi uma decisão sem pensar, uma decisão que nós tomamos talvez de repente por uma situação de pressão, não. Foi uma situação pensada, planejada na mente desse profeta. Eles lançam Jonas ao mar. E sabe o que acontece? A tempestade termina naquele momento. E a palavra conta que um grande peixe, então, ele engole Jonas. E Jonas passa 3 dias dentro do ventre daquele peixe. Há quem diga que era só uma história. Há quem diga que isso já há relatos de não somente Jonas, de outros homens que já foram engolidos por grandes peixes. Há relatos, você sabia disso? Se você pesquisar, você vai ver que há relatos de outros homens que foram engolidos por grandes peixes. Jonas, então, ele passa 3 dias ali e ele cai em si, ele percebe a besteira que ele havia feito. Jonas havia feito tanta besteira, querido, que nem o peixe aguentou ele lá dentro. E a palavra de Deus fala que o peixe vai até a praia e vomita Jonas ali. Não deve ser algo gostoso, querido. Não deve ser algo agradável estar dentro do ventre do peixe. Mas por que eu estou contextualizando isso com você, querido? Por causa da decisão que Jonas havia tomado. Jonas não só se desviou do caminho que Deus havia falado para ele, como existia milhares de pessoas ali esperando uma palavra, esperando uma mensagem da parte do Senhor que transformaria a história daquela cidade, querido, de Nínive. Que transformaria não somente a história de uma família, que não somente transformaria a história de uma igreja, mas transformaria a história de uma grande cidade. E sabe por quê, querido, Jonas tomou essa decisão de fugir do Senhor? Vocês sabem? Não, eu vou contar para vocês. Jonas tomou essa decisão por vários motivos, mas um deles chama-se egoísmo. Se você ler a história de Jonas durante essa semana, você vai perceber. Jonas tomou essa decisão por puro egoísmo. Sabe qual foi o pensamento de Jonas? Eu vou para aquela cidade. Eu vou pregar a palavra de Deus lá. Aquelas pessoas vão se arrepender. E Deus não vai matar aquelas pessoas, não vai extinguir aquela cidade. E no final das contas, a minha posição de profeta vai ficar em xeque. Puro egoísmo, querido. Jonas tomou uma direção contrária, não querendo ir para Nínive para salvar centenas de milhares de pessoas, para que o seu ministério não estivesse em jogo. Jonas não pensou naquelas pessoas, querido. Jonas não pensou nas famílias que estavam ali, que necessitavam de uma palavra. Jonas só pensou em uma pessoa, em si mesmo. Todo mundo com esse Jonas. Mas quantas vezes, querido, na nossa vida nós não tomamos decisões erradas, assim como Jonas?
Quantas vezes nós não deixamos de dizer sim para o chamado do Senhor? O chamado do Senhor, querido, para cada um de nós não fala de nós. O chamado do Senhor para nós fala de pessoas, de vidas, de famílias, de lugares. Quantas vezes nós não tomamos uma decisão pensando em nós mesmos? Quantas vezes nós não nos aprofundamos mais em conhecer o Senhor? Por não querer se envolver mais na vida da igreja, por não querer se envolver mais em crescer, em conhecer o Senhor. Quantas vezes o nosso coração, querido, não está como o coração de Jonas? Muito mais preocupado no eu do que com centenas de famílias de pessoas que estão lá fora precisando e necessitando de Jesus. Mas do outro lado nós temos um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro, onde Deus traz um comissionamento, Deus traz um chamado, Deus traz uma palavra para ele também na cidade de Jope. Atos dos Apóstolos ali relata que Pedro ele está em Jope e ele ressuscita Dorcas. Ele é chamado naquele lugar ali para operar um milagre do Senhor, e quando ele opera um milagre, a palavra de Deus diz que ele permanece ali muitos dias, até um mensageiro do Senhor ir até ele, para que ele retornasse para a sua cidade, por causa de um comissionamento, por causa de uma chamada do Senhor. Sabe qual que era a chamada de Pedro aqui, queridos? Deus estava chamando ele para pregar para os gentios. Existia, querido, uma separação eterna entre os judeus e os gentios naquele tempo. Os judeus eram os chamados, os escolhidos do Senhor, o povo do Senhor, e os gentios eram o resto. Deus havia escolhido esse povo, e é verdade isso. E de repente Pedro é comissionado a pregar para esse povo que ele aprendeu que eram os seus inimigos. Naquele tempo, querido, um judeu não podia nem conversar com um gentil. Não podia se assentar na mesa com os gentios. Jesus foi acusado de sentar na mesa com os gentios, com os pecadores. E Pedro ele foi comissionado a levar a palavra de Deus para esse povo. Sabe o que é interessante, querido? Se nós olharmos para esses dois contextos, Pedro poderia dizer não. Senhor, eu não vou. Sabe por que Pedro poderia dizer não? Porque Pedro tinha a base bíblica para dizer não. Pedro tinha a escolha nas suas mãos de dizer, eu não vou. Jonas não tinha a escolha de dizer não. Mas ele escolheu dizer não. Ele escolheu contrariar a palavra e o chamado que Deus tinha para a sua vida. Queria salvar toda uma cidade. A palavra de Deus conta de que Pedro prontamente atendeu o chamado do Senhor. Prontamente Pedro vai para aquele lugar, querido, e começa a pregar a palavra de Deus. Pedro prontamente vai para aquele lugar e começa a espalhar o evangelho do reino. Pedro prontamente vai para aquele lugar e doa a sua vida em favor dos gentios, daqueles que eram separados, daqueles que não mereciam o favor de Deus. Mas Pedro disse sim ao comissionamento do Senhor. Pedro escolheu, querido, não fazer a sua própria vontade. Pedro escolheu fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes, querido, Deus fala conosco, sim ou não? Deus fala conosco a todo tempo, querido. Se uma coisa nós não podemos dizer quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor, porque Ele não falou conosco. Se você tinha essa desculpa preparada aí, pode te mudar, pode tirar ela. Essa não vai colar. Não, senhor, mas o senhor não falou comigo. Não, ele vai falar, eu falei.
Falei com você através da Bíblia, falei com você através de pessoas, falei com você tal dia, tal dia, tal dia. Pedro, ele vai, querido, ele abre o coração e ele começa a pregar, ele começa a amar aquelas pessoas, aqueles que eram os seus inimigos. E Pedro, ele tem um papel fundamental na história da igreja. Pedro abre a porta da salvação. Pedro inaugura a porta da salvação para um povo que não era merecedor do favor de Deus. Tem algum judeu aqui no nosso meio? Não. Então nós éramos todos gentios. Foi por causa de Pedro, querido, que nós estamos aqui hoje, nessa noite. Foi por causa da decisão que Pedro tomou que nós estamos aqui hoje, nessa noite. Porque Pedro inaugurou a porta para mim e para você, que éramos pecadores, que éramos aqueles que eram inimigos de Deus, assim como a própria palavra de Deus diz. Pedro anuncia a palavra para a gente igual a mim e a você. Que estávamos longe, 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 longe do Senhor. Que estávamos caminhando a passos largos rumo ao inferno. Pedro levou a palavra para a gente igual a mim e a você. Que não era merecedor do favor e da graça de Deus. Você consegue perceber, querido, o quão importante é as nossas decisões? O quanto importantes são as decisões que nós tomamos conscientemente? O quanto é importante dizer sim para o chamado do Senhor? O quanto é importante, querido, não muitas vezes calcular toda a situação. Se Pedro tivesse calculado toda a situação, é lógico que ele não haveria escolhido dizer sim para o chamado. Nenhum homem, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, se tivesse calculado o preço que eles pagaram, haveriam ter dito sim para o Senhor. Você sabe como eles morreram, né? Como cada um morreu. Todos de mortes trágicas. Um foi cerrado ao meio, alguns foram decapitados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram queimados no caldeirão. Todos mortes terríveis. Agora, você acha que se eles tivessem calculado o preço, eles iriam escolher caminhar com Jesus? Mas eles escolheram, querido. Eles decidiram em seus corações morrer para si mesmo e fazer a vontade daquele que nos chamou. Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade, meus irmãos, de tomar as decisões certas? Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldades em obedecer a palavra de Deus, obedecer aos princípios do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em nós do que no nosso próximo. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que está à nossa volta do que com aqueles que estão sofrendo, caminhando a passos largos rumo ao inferno. E muitas vezes essas pessoas estão ao nosso redor, à nossa frente, todos os dias. Eu falo isso com muito temor no coração, queridos. Sabe qual foi o resultado disso, querido? As nossas decisões geram resultados. Todas as nossas decisões geram resultados. Lembra que eu falei no começo? Nós hoje somos o resultado de decisões que nós tomamos um dia. Sabe qual foi o resultado na vida de Jonas, meu irmão? Minha irmã? Depois que ele vomitou, depois que o peixe vomitou ele, sabe o que Deus fez? Falou, agora você volta lá. Primeiro deu uma trabalhada no coração dele, deu uma queimada na careca dele, secou a plantinha que estava fazendo sombra para ele,
trabalhou no coração dele, tirou um pouquinho daquela altivez, do orgulho que havia dentro do coração dele e disse para ele: agora, volta lá. Volta lá. E vai lá pregar para a cidade de Nínive. Aí sim, querido, Jonas se arrepende, volta lá, prega para aquela cidade, e aquela cidade, ela é salva. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Muitas vezes na nossa vida nós queremos pegar alguns atalhos. E quando se fala sobre obediência, não existe atalhos. Todas as vezes que nós tomamos esse atalho, vai chegar um momento que Deus vai falar: volta lá. Seja lugares, seja pessoas, seja situações. Situações mal resolvidas. Vai chegar um tempo que Deus vai falar: volta lá. E trata com aquela pessoa. Lugares onde nós saímos e não deveríamos ter saído. Lugares onde nós deveríamos ter ido e não fomos. Deus vai dizer: volta lá. Você já teve que voltar em algum lugar, querido, que você saiu? E às vezes você não saiu tão bem como você gostaria de ter saído? É ruim, né? Você já teve que tratar com alguma pessoa que talvez você se indispôs e saiu chateado, mas depois Deus fez você voltar lá e tratar de novo? Não é legal, né? Deus fez isso com Jonas, querido. Quando se fala sobre obediência, não existe atalhos. Ou nós obedecemos, querido, ou nós não obedecemos. O resultado na vida de Jonas foi esse. Ele teve que voltar. Teve que voltar lá e cumprir o chamado que Deus tinha para ele. E sabe qual foi o resultado, querido, na vida de Pedro? Pedro pegou o evangelho, pessoas se converteram, a igreja do Senhor Jesus foi estabelecida ali naquele lugar. E se você ler o capítulo 9, o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber qual foi o prêmio por causa da obediência do apóstolo Pedro. Você sabe qual foi o prêmio? Pessoas convertidas, pessoas salvas e pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Essa foi a recompensa pela obediência do coração daquele homem. Pessoas foram salvas, querido. Famílias, cidades foram restauradas. E como recompensa, Deus encheu aquelas pessoas com o Espírito Santo de Deus. E a igreja de Jesus Cristo começou a triunfar, a crescer até os dias de hoje. Amém? Por causa da obediência de um homem. De um homem que disse: sim, Senhor, eu vou. Nós estamos aqui hoje. Por causa de alguém, querido, que não olhou para circunstâncias que eram contrárias. Que não olhou para um povo que não era merecedor. Que olhou com misericórdia para aqueles que não tinham nada para oferecer a Deus. E muito menos Pedro. Pedro amou, querido, aquelas pessoas. Pedro amou os gentios. Pedro, Paulo. Esses homens foram usados por Deus, querido, de maneira extraordinária. Todos porque disseram sim ao chamado de Deus. E sabe o que esperavam eles lá no final? A morte. A morte. E sabe o que esperava Jonas lá no final? A tempestade. Ficar na barriga do peixe. Ser vomitado por um peixe. Ser tratado por Deus. E ter que depois pegar o caminho de volta. Com o rabinho entre as pernas. E cumprir o chamado de Deus.
Você decide, querido. Nós decidimos. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje, meu irmão, minha irmã? Nós temos 2 exemplos fantásticos da palavra de Deus. Riquíssimos da palavra de Deus. Um caminho um pouco mais curto, um pouco mais suave, mas que no final lhe custaria a vida. Outro, um caminho um pouco mais longe, um caminho um pouco mais insalubre, um caminho um pouco mais nojento, que teve que ser tratado, que teve que ser moldado, que teve que ser realinhado, e depois teve que voltar onde ele não queria ter ido. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, quando o profeta Natã, ele vai exortar ali. Quando o contexto ali está falando sobre Saul, ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, querido, ela nos poupa de muitas coisas. A obediência nos poupa de muitas coisas. O dizer sim ao chamado de Deus vai ser o dizer não para algumas coisas que às vezes nós gostamos. Que às vezes faz bem para nós. Mas que vai, ou que está nos levando para longe da presença de Deus. Assim como Jonas embarcou naquele navio para Tarsis. O dizer sim ao chamado de Deus às vezes vai custar tudo, mas vai nos levar para o melhor lugar, que é o centro da vontade de Deus. Amém? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Você pode se colocar em pé, meu irmão? Sabe o que é interessante aqui, querido? É que eu não posso escolher por você. O seu esposo, a sua esposa não pode escolher por você. O seu pai, a sua mãe, o seu amigo, a sua amiga não pode escolher por você. Essa é uma questão de uma escolha pessoal e intransferível, que é o chamado de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus tem queimado no coração de algumas pessoas aqui, querido. O Espírito Santo de Deus tem tocado em corações aqui, através dessa palavra. A decisão não é minha nessa noite. A decisão é somente sua. E talvez hoje seja o primeiro passo dessa decisão. Talvez algumas coisas que eu disse nessa noite, ao longo dessa palavra, não fazem muito sentido para você. Mas algumas coisas fizeram todo sentido para você. O primeiro passo que nós devemos dar em direção ao Senhor é entregar o nosso coração